Quá, 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 quá. Ai, meu 100 paus. Quá, quá, quá é... Quá, quarks. Nem tudo que se olha é o que se pode ver. Moléculas e átomos que cercam você. Olha o universo, olha ao seu redor. Tanta coisa interessante você tem que ver só. A raio cósmico veio aqui pra te falar. Quarks e leptons, leptons e quarks. Quarks e leptons, leptons e quarks. Tanto eu quanto os atores hoje ficamos bem satisfeitos com esse estágio assim que está a gravação, né? Agora, a pergunta é, do que é feita a matéria? Os personagens foram elaborados pelo Maurício, e ele que sugeriu, inclusive, que eu fizesse a voz do Pedro, com o qual eu me identifico totalmente, porque o Pedro é um professor de física, como eu. Pode explicar, professor Pedro Arantes. Apesar de no começo ela não querer se envolver muito, depois ela se envolve completamente. Criei essa personagem pensando em você. E pra você, essa personagem. Pai, eu tô louca pra ir nesse show. Mas eu te devolvo o dinheiro se você me disser o que é isso. Eu sou coordenador desse projeto, assim como vários outros professores do estado de São Paulo, e a gente tem esse interesse em estudar, ser curioso a respeito sobre isso. Particularmente interessante, aliás eu diria entusiasmante, é essa relação que a gente estabeleceu com o Núcleo de Animação de Campinas, na figura de um dos seus coordenadores, o Maurício Squarisi, e a gente começou a pensar nessa abordagem, que até onde eu sei é inédita, de fazer divulgação científica usando uma animação. Tá, topo. Essa animação que a gente está fazendo do Anima Física tem o objetivo de justamente tentar nos aproximar da sociedade e dessa sociedade nos conheça e consiga ver o que a gente está fazendo aqui. Então a ideia da animação é simplesmente uma ideia nada ambiciosa, mas muito correta do ponto de vista do modelo padrão das partículas elementares, que é dizer assim, olha, a matéria é formada por quarks e leptons. Uma coisa interessante desse projeto é que a gente não quer usar ele só como comunicação científica, mas a gente quer atualizar também o currículo do ensino médio, né? E é uma coisa complicada, porque mesmo os professores muitas vezes não viram esses tópicos, que é quarks e leptons, por exemplo, coisa que a gente está abordando no vídeo, na própria graduação, né? Então a gente precisa criar materiais de apoio e a gente precisa ter certeza que os alunos vão conseguir entender o que a gente está passando, né? Tá, me explica. A gente está fazendo a divulgação de diferentes maneiras. Uma delas é através da assessoria de imprensa, entrando em contato com a mídia, veículos de comunicação, canais de divulgação científica, que é para expandir o filme cada vez mais, sair da academia e chegar ao público em geral. Nós estamos desenvolvendo alguns questionários, e aí com esses questionários a gente quer entender o contexto em que a animação vai ser lançada futuramente, e aí tentar entender quais são as dificuldades dos professores dentro de sala de aula em diferentes ambientes, né? Professores de escolas públicas, escolas privadas, escolas técnicas. E aí tentar entender também como os alunos eles veem o ensino de física e muitas vezes como eles recebem o próprio conteúdo, né? E eu sei que minha skatista preferida vai gostar muito disso. Criamos um site, os perfis nas redes sociais, porque aí a gente também pode conversar diretamente com o público, mostrando um pouquinho do dia a dia do trabalho da equipe. E ali também a gente vai abrigar um material de apoio. Para quem quiser se aprofundar, estudar um pouquinho, ali é um bom ponto de partida e vai ter bastante material legal. Então fiquem ligados no canal e até a próxima! Se eu pensar a primeira vez que eu comecei a pensar sobre física, eu acho que a primeira imagem que me vem à mente é o meu professor de segundo grau. Ele foi uma pessoa assim que ele não tinha um grande conhecimento de física, mas ele se é apaixonado. É uma pessoa que passava, cada aula dele, ele mostrava a coisa, a apresentação dele, conversava com a coisa. Ele sempre, assim, é a coisa, um amor que ele tinha. Embora seja um filme de encomenda para divulgação científica, ele tem toda a característica de um filme autoral, porque eles me deixaram toda a liberdade, assim, tanto de criar o roteiro, tanto também de aplicar o meu próprio estilo de desenho, né, que eu gosto de desenhar no papel, a lápis, né, animação tradicional, né,
Mas o que eu quero dizer assim, é que a arte e a ciência estão tão ligadas e que um cientista assim, que tem sensibilidade, ele vai desenvolver muito mais rapidamente o seu projeto de vida, de ciência, né? E a gente teve essas experiências pelo núcleo durante todo esse tempo de existência. Faz 45 anos que a gente faz isso. O estilo gráfico do filme, ele procura seguir um traço mais pessoal, né? Não se afasta um pouco do traço padrão comum da animação, né? Isso que é uma marca artística. Uma das coisas mais importantes no ser humano, e é uma das coisas importantes nesse personagem, que é a curiosidade, né? É a curiosidade que move a física, que move a ciência e move a arte, né? A Mari vive no mundo dela, da diversão, da banda preferida, de aprender novas manobras de skate, né? E, na verdade, assim, ela é o espectador, tá ali. Ela faz as perguntas que a gente imagina que o espectador faria, né? E ela tira suas deduções também, né? E tanto o pai como a mãe representam quase que o professor que vai passando as informações. Paciência, skatista cósmica. A humanidade demorou milênios para adquirir esses conhecimentos. Foi um trabalho bastante gratificante trabalhar com a equipe totalmente unida para finalizar esse trabalho maravilhoso. Falou, uma coisa mais agitada, mais rock, né? Mandou referência, foi legal pra caramba esse processo, né? E aí já chegou o refrão de cara, assim, já veio o refrão, falei, quarks, né? Ficou quarks e leptons, leptons e quarks, quarks e leptons, leptons e quarks. Falei, pô, isso daí tem som, entendeu? Tem o ritmo, né? Acho que a própria construção das palavras, assim, já impulsionou esse ritmo, e aí foi todo o resto da música, da parte melódica, harmônica, e a letra foi construída a partir desse refrão. A Raio Cósmicos veio dizer pra você, tem muito mais por aí, é só querer ver. Quarks e leptons, leptons e quarks, quarks e leptons, leptons e quarks, quarks e leptons, leptons e quarks, quarks e leptons, leptons e quarks. Prótons e nêutrons são formados por quarks! Nem tudo que se olha é o que se pode ver. Moléculas e átomos que cercam você. Olha o universo, olha ao seu redor. Tanta coisa interessante você tem que ver só. A Raio Cósmicos